Hoje a gente vai falar de um assunto que tem aguçado a curiosidade das mulheres, o chip da beleza. Você com certeza já ouviu falar desse implante hormonal que promete emagrecer, ajudar no aumento de massa muscular e que é usado por muitas famosas. Será que esse chip realmente deixa a mulher mais bonita? Quais são os efeitos colaterais? A gente vai responder todas essas perguntas e muitas outras no episódio que está começando agora. E para explicar tudinho sobre o chip da beleza, eu trouxe aqui no De Bem com a Vida o Dr. Ricardo Baroni, que é ginecologista especialista em implantes hormonais. Seja muito bem-vindo, Baroni. Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui com você. Eu acho que vai ser legal a nossa conversa para a gente desmistificar, tirar um monte de dúvidas a respeito desse tema bastante relevante na qualidade de vida das mulheres. Sim. Ricardo, vamos explicar o que é o tal chip da beleza. Na verdade, o termo chip da beleza foi um termo que a imprensa criou, né? Foi uma história de uma revista de grande divulgação, né, no Brasil. Um colega nosso, médico, Malcolm, tinha uma modelo que usava um implante hormonal e que, pelo fato dela ter ficado muito bonito, corpo muito legal, criou-se aquela coisa do chip, que quem criou esse nome de chip foi a Hebe Camargo, que usava implantes. E ela falava que usava um chip. Aí essa revista aproveitou a deixa. Chip da Hebe Camargo com a beleza da modelo ficou um termo que a gente até nem gosta de usar, porque na verdade um implante não é um chip, não tem nada a ver com chip, mas ficou essa história do chip da beleza. Então o chip da beleza nada mais é do que um implante hormonal. É um tratamento médico. Exatamente. Implante se conhece desde a década de 60, né? Já se usa implante para administrar medicamentos. O implante é uma via de administração. Como existe a via oral, injetável, um gel, existe o implante, que é uma cápsulazinha de silicone que você implanta para facilitar o uso de determinados medicamentos que você pode usar também por outras vias. E que a via implante tem uma série de vantagens sobre as outras, por isso que a gente usa bastante. Eu sei que você recebe muitas mulheres no seu consultório com diversas demandas, uma diferente da outra, uma reclama de uma situação, outra de outra. Quando é que você indica o uso do chip da beleza? Na verdade é assim, os implantes, eles praticamente são usados em quase todas as doenças ginecológicas de origem endocrinológica, ou seja, de origem hormonal. Então a gente pode usar implantes para tratamento de menopausa, a gente pode usar implantes para uma endometriose, numa menina que tem ovários policísticos, eu quero um bloqueio de menstruação, uma mulher que tem sangramentos uterinos anormais, que menstrua, que sangra muito, que sofre com TPM, eu posso bloquear um sangramento, uma mulher com anemia. E então assim, as indicações são muitas, porque tem muitas composições, não existe uma composição de hormônio, de implante. Existem várias composições com hormônios diferentes para tratar doenças diferentes. Mas a idade influencia nesse tipo de tratamento de reposição hormonal? Qual é a idade normal, comum, que as mulheres começam a reclamar de algumas situações que você percebe que está faltando uma reposição hormonal? Quando você fala em repor hormônios, de uma maneira fisiológica, depende do hormônio, mas de uma maneira geral, a partir dos 35 anos é comum a mulher já ter alguma deficiência. Eu te perguntei isso porque as pessoas acham que fazer tratamentos com hormônios é coisa para mulher de 60 a mais. Não, né? Se você pegar uma mulher de 35 anos, ela já tem queda da testosterona, por exemplo. Com 40 anos, ela já tem metade da testosterona que ela tinha aos 20. E numa mulher de hoje, com o estilo de vida que vocês levam, com as exigências que vocês têm da sociedade, dos parceiros, multitarefas, a questão da sexualidade, vocês sentem mais essas necessidades. Então a mulher hoje cobra mais, e é mais cobrada também da família, do marido, do parceiro, e cobra mais o seu médico. E então demorou para a ginecologia enxergar essa necessidade que a mulher tem de repor determinados hormônios. Então, geralmente, a reposição de testosterona começa um pouco mais cedo. O climatério a partir dos 40 anos. E aí você já vai ter deficiência não só de testosterona, como de estradiol também. E na menopausa, na verdade, é quando você tem uma parada total do ovário. Então, o climatério é o início dessa falência ovariana. E o climatério é a hora que o carro parou, que ele não funciona mais. Aí você tem que fazer. Mas a reposição,
O ideal é você começar a partir do momento que você já tem sinais clínicos ou laboratoriais de que você já tem alguma deficiência. Especificamente sobre esse tal chip da beleza, ele é só gestrinona? Ou qualquer tipo de hormônio que seja através desse implante ou tal conhecido como chip da beleza? Na verdade, o hormônio que ficou conhecido como chip da beleza foi o implante de gestrinona, que foi desenvolvido pelo professor Ocimar Coutinho para tratamento de patologias que dependem do hormônio estradiol, estrogênio dependentes que a gente chama, principalmente endometriose, que a gestrinona bloqueia bem. E ao contrário de outros hormônios, de outros tratamentos que bloqueiam e tiram o que é de bom tem a mulher, a gestrinona ela tem um bônus, ela bloqueia bem e ela dá um bônus que ela é um hormônio que tem efeito androgênico, então ela dá um bom tônus muscular. Dá um up na mulherada, né? No sentido de força, de disposição. Agora, desde que bem indicado, porque o que pode ser uma coisa que te dá bônus, pode te dar também ônus. Então, uma coisa mal indicada também pode não fazer bem. E é justamente sobre isso que eu quero te perguntar. Eu sei que algumas pessoas fizeram uso da gestrinona ou fazem uso até hoje do chip da beleza, procurando apenas com um objetivo estritamente físico, né? Buscando uma aparência melhor. O chip deixa a mulher mais bonita mesmo ou isso é mentira? Na verdade é assim, tudo que bem indicado faz bem. Eu acho que o erro, como não só com implantes, mas com uma harmonização facial, com a questão física de uma prótese, como excesso de cirurgias plásticas, tudo que é mal indicado não faz bem. E a gestrinona, ela começou a ter um pouco de banalização do uso, né? De repente, pessoas não habilitadas, não treinadas, começaram a usar demais. Eu penso que o objetivo não é esse. O objetivo da gestrinona é tratar patologias estrogênio dependentes. Endometriose, adenomiose, mioma, sangramentos anormais, anemias por sangramento. Agora, não é bom você tratar uma patologia ao mesmo tempo você conseguir uma boa harmonização do seu corpo? Eu acho ótimo. Então, eu acho que não é proibido ninguém ficar bem. Agora, por isso que eu falo que tem que ser bem indicado. Porque se você pegar uma mulher, por exemplo, que está sobrepeso, diabética ou com uma resistência à insulina, e você usar mal a gestrinona, você pode piorar o quadro dela. Então, tem que ser bem indicado. As pessoas têm que entender que é um tratamento médico, que é coisa séria, não é brincadeira, né? Eu acho que essa é a questão. É um tratamento médico, por isso que deve ser usado por profissionais que têm habilidade em usar. Então, essa banalização é que nos preocupa, porque hoje você vê, como tudo no Brasil e no mundo, né? O implante de gestrinona faz bem. Surgem 10 empresas fazendo implantes, e eu tenho visto isso, pessoas não treinadas em usar esses implantes, e aí vai colocando, e efeitos colaterais, aí o implante... Não, o implante bem utilizado é uma ferramenta fantástica. Mal utilizado, realmente... Como qualquer tratamento médico mal feito. Como qualquer tratamento e qualquer coisa na vida, né? Eu uso o chip da beleza há alguns anos. Meu médico, o Dr. Ricardo Baroni, eu fui mãe com quase 40 anos e tinha algumas situações de saúde que me levaram a usar o conhecido chip da beleza. E muita gente brincava comigo dizendo, você tá chipada, virou robô. Doutor, não é um chip. Conta para as pessoas o que é que você coloca na paciente. Não é um chip, gente. Mostra para eles. Na verdade, o implante, Fernanda, é uma cápsula, né? Você pode pegar uma cápsula de silicone. É o silástico, que é um silicone médico, igual um silicone de prótese de mama. E dentro desse tubinho é que você vai ter o hormônio que vai sendo liberado gradativamente durante um ano. Então, a liberação lenta. O grande diferencial do implante foi a genialidade do professor Ocimar Coutinho, foi justamente desenvolver um método que a droga fosse liberada em doses bem baixas, durante um período longo de tempo, evitando a sobredose que a via oral, que quando a gestrinona foi desenvolvida, era por via oral. E quando você usava no começo, dava aquele bom. Altas doses tóxicas. Então, a vantagem do implante é justamente dose baixa, liberação lenta,
poucos efeitos colaterais. Essa é a grande vantagem. E você pode ter um tubinho igual a esse que tem uma testosterona, estradiol na menopausa. Eu uso, por exemplo, outras drogas como Nestorone, que é uma progestina de 4ª geração para bloqueio de menstruação em meninas jovens, em adolescentes que sofrem com ovário policístico. Quer dizer, tem várias situações que a gente pode usar essa via, né? E você comentou agora que justamente essa questão do efeito colateral. Tem algumas mulheres que reclamam quando fazem uso do chip da beleza de queda capilar, que aumenta a quantidade de pelos no corpo, de um calorão que elas sentem de madrugada. Por que esses efeitos acontecem? Olha, Fernanda, por mais que você individualize tratamentos, porque eu acho que hoje a medicina está caminhando para um lado, a medicina, a nutrição, o desporto, da individualização. Então, se uma pessoa quer uma nutrição boa, ela tem que ser individualizada. Acabou aquela história de nutrição, nutricionista mundo, né? Tira uma folhinha do computador e joga na tua mão. Não. Um atleta, para ter performance, ele tem que avaliar a genética dele, por exemplo. E a medicina também. Se você quiser ter uma individualização e avaliar bem esse paciente, você consegue montar uma combinação hormonal com menos efeitos colaterais possíveis. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que mesmo assim você pode ter um efeito colateral. Quando você toma um remédio, você toma um antibiótico para tratar... E remédio não tem efeito colateral? Pode ter. A baixa dose do implante dá pouco efeito colateral, mas pode. Às vezes, um pico de testosterona noturna, quando você faz um tratamento de menopausa, quando ela chega nos 3 meses, por exemplo, tem um picozinho de testosterona, pode dar um suor noturno. Às vezes a acne pode aparecer em algum momento por conta do aumento do androgenismo, mas nada assim, uma retenção de líquido, mas assim, nada... Desde que não possa ser administrado, Exato. Bem administrado pelo paciente. É difícil um médico experiente, que está acostumado a trabalhar com isso, ter efeitos colaterais a ponto de falar, não dá para usar né? isso. Tem que tirar. Tem que tirar. Acontece, pode acontecer, mas desde que você individualize bem, acaba sendo muito difícil. E muita gente, às vezes, quer usar o chip da beleza ou usar implante hormonal e fica preocupado, mas é muito caro, não é para o meu bolso. Quanto custa esse tratamento? Realmente é um tratamento muito caro? Não, ele não é um tratamento popular, digamos. É igual um anticoncepcional, uma pílula anticoncepcional, que é um tratamento acessível a todas as camadas. Aliás, eu acho que a grande vantagem da pílula é um tratamento um pouco mais diferenciado. Mas não é um tratamento inacessível, porque ele é durável. Você põe um implante, geralmente ele dura 1 ano. Então, se você diluir nesses 12 meses, ver quanto custa, é um preço de qualquer tratamento que vocês fazem estético. Sim. Vocês, mulheres, sabem muito melhor do que a gente, porque vocês usam bastante produtos estéticos, suplementos, gastam bastante também, cosméticos e tal. Se você avaliar o preço, fica mais barato. Fica mais barato do que vocês gastam com um salão de beleza. Doutor Ricardo, esses dias eu postei nas minhas redes sociais, umas semanas atrás, que eu fazia o uso de implante hormonal, o tal conhecido chip da beleza. Você não acredita que choveu de perguntas. Eu abri uma caixinha, não dei conta, passei o dia inteiro respondendo. Obviamente, por isso que eu te convidei para vir aqui no De Bem com a Vida, para dirimir essas dúvidas com mais propriedade, muito melhor do que eu. E eu gostaria que você respondesse agora esses questionamentos que eu recebi na internet. Vamos lá? Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: eu ouvi dizer que pode engordar com esses implantes, é verdade? Não. Engordar, geralmente se engorda pela boca. Comendo. É um mito. Na verdade, assim, engordar, você engorda comendo errado, não exercitando e quando você tem alguma alteração metabólica, que você não está metabolizando aquilo que você, na verdade, da maneira correta. Mas implantes hormonais bem utilizados, não. E é importante lembrar, doutor, que isso aconteceu comigo e com várias outras mulheres que você atendeu, que eu sei, você sempre diz, olha, quando coloca o implante, tem que ter uma vida saudável, praticar esportes, cuidar da alimentação, procura um nutricionista. Isso é bem importante, né? Não adianta eu colocar um hormônio e achar que eu vou continuar com uma vida que não é saudável e que está tudo bem. A gente precisa buscar essa... Na verdade, quando a pessoa não merece, eu não coloco. Eu acho que quando uma pessoa, eu estou tentando fazer com que ela melhore essa qualidade de vida e que ela não entendeu aquilo que a gente está propondo, é um bloqueio de menstruação, mudança de hábitos, atividade física, uma alimentação correta,
muitas vezes eu penso que eu posso prejudicá-la ao invés de ajudá-la. Então, de repente, enquanto ela não tiver essa mudança, não entender esse sentido, às vezes é melhor que não colocar. A segunda pergunta é a seguinte: a troca é feita de quanto em quanto tempo? De quanto em quanto tempo a mulher tem que trocar? A maioria dos implantes é anual. Eu tenho um implante apenas que dura 6 meses, que é o implante de Nestorone, que é um implante contraceptivo, né? Ou seja, para evitar a gravidez e para bloqueio de menstruação e também para tratamento de patologia como endometriose, adenomiose. Esse implante é o único semestral. Os outros implantes todos que eu trabalho são implantes anuais. E esse implante, ele é colocado durante um procedimento? Você pode explicar mais ou menos como funciona esse procedimento? O implante que nós trabalhamos é um implante inabsorvível. Eu não uso implante absorvível. Quem desenvolveu o implante no Brasil foi o professor Elcimar Coutinho, o papa dos implantes, com quem eu fiquei anos em São Paulo estudando o ano passado de Covid. Vai fazer um ano agora de 18... ele faria 91 anos agora de 18 de maio. E uma vez eu perguntei, por que não um implante absorvível para o doutor Elcimar? Ele falou o seguinte: você nunca deve colocar aquilo que você não consegue retirar. Então eu nunca gostei de implante absorvível, por algumas experiências que eu vi de outros colegas. Eu comecei implantes hormonais no Paraná. E, assim, há muitos anos faço isso, dou aula nos cursos de implantes lá do curso do doutor Elcimar. E as experiências que eu tive com implantes que eu não tiro, você pode ter absorções muito rápidas, picos hormonais, coisa que o implante não tem. E se em alguma situação adversa eu precisar tirar esse implante, eu não tenho como tirar. Então, por isso eu não uso. O procedimento, tanto de colocação como de retirada, é simples, é com uma anestesia local, um orifício igual a pontinha de uma caneta, e não precisa nem dar ponto. Vai para casa, normal, com uma bolsinha de gelo apenas, nem analgésico precisa tomar. Não dói, viu, gente? É verdade. Outra pergunta: efeitos sobre a pele com acne melhora? Bom, existem algumas pacientes que têm patologias androgênicas, por exemplo, como ovário policístico, você pode ter um pouco de acne. Aí o implante de Nestorone melhora. O implante de gestrinona, que é o famoso chip da beleza, ele tem efeito androgênico. Então, numa mulher, por exemplo, que já tem acne, é um implante que nós não devemos usar porque ele pode piorar a acne. Por ele ter esse efeito androgênico, ele pode, em alguns casos, aumentar a acne. Naquela paciente, por exemplo, como você, que nunca teve problema de pele, o máximo que pode acontecer é uma oleosidadezinha que você cuida com uma limpeza de pele, um cosmético, nada assim absurdo. Por isso que tem que ser muito bem escolhido, caso a caso, para quem usar. Você entendeu? A última pergunta é a pergunta que não quer calar. Tanto é que quando a gente comenta sobre esse assunto, os maridos falam: não, coloca agora, eu vou pagar, quero fazer já. A dúvida é a seguinte: provoca aumento de libido o chip da beleza? A gestrinona geralmente sim, porque por ser um hormônio androgênico, ele tem um efeito semelhante à testosterona, então ele melhora a vascularização, a dilatação da região clitoriana, a sensibilidade clitoriana, a disposição física e sexual geralmente melhora bastante. Então, geralmente é uma das coisas que as mulheres gostam dos implantes de gestrinona, é essa melhora do libido, principalmente porque as mulheres que normalmente precisam de implante de gestrinona, elas estão numa faixa etária onde os níveis androgênicos já estão caindo, que são as mulheres acima dos 35 anos. O marido já está reclamando. E dependendo do que ela use, às vezes, como método, pode piorar. Isso até te perguntar, porque a gente, numa certa idade, ainda pode engravidar, não quer ter mais filhos, usa o anticoncepcional, mas o anticoncepcional dá uma desanimada total na parte sexual. Quando você usa o chip da beleza, você não tem mais o risco da gravidez. Você substitui o anticoncepcional pelo hormônio. E você não tem essa parte ruim da queda da verdade, libido. O implante ele também serve como método contraceptivo. Alguns implantes, né? A gestrinona, por exemplo, serve como contraceptivo. O problema é que a pílula anticoncepcional, a partir de uma certa idade, ela deveria ser proibida. Porque o que acontece? A mulher já tem queda de testosterona com a idade. Sim. Se você usa um anticoncepcional, uma pílula via oral, quando você toma, primeiro que a mulher não ovula, e segundo que quando ela tem a primeira passagem hepática, ela produz uma substância que é sequestradora de testosterona. A testosterona dela vai no chinelo, quer dizer,
A mulher já tem queda da idade, vamos supor, com 40 anos usar uma pílula, é uma sacanagem, né? Essa fase da vida a gente tem que escolher bem o método contraceptivo, porque senão, ao invés de ajudar, você pode até atrapalhar a qualidade de vida do casal, né? Dr. Baroni, muito obrigado por essa entrevista, por esse bate-papo. Eu te admiro muito como pai, como esposo da Gi, como profissional, professor, como amigo, meu médico. Muito obrigada, é um prazer te ter aqui. É sempre uma aula, assim, eu aprendo muito toda vez que eu converso com você. Eu tenho certeza que o pessoal lá de casa adorou esse bate-papo, aprendeu muito sobre o chip da beleza e sobre tratamentos hormonais. Muito obrigada por ter vindo. Fernanda, foi um prazer estar aqui. Eu te conheço há tantos anos, você e toda a sua família. Gosto tanto de vocês. E tenha certeza, assim, toda vez que você quiser, a gente pode discutir outros temas relacionados com a nossa área. Eu acho que é bem bacana a gente tirar a dúvida das pessoas. Parabéns pelo seu programa, pela sua iniciativa. Obrigada. É um sucesso e tenho certeza que a gente vai poder esclarecer mais as pessoas de casa sobre vários assuntos. Obrigada. Obrigada a você por mais uma vez estar conosco no De Bem com a Vida. Lembrando que semana que vem, terça-feira, a gente tem um novo episódio. Até mais!